A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de João, no capítulo 13. Eu vou ler para você o versículo 8, que fala assim: Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aqui conta a passagem que Jesus lava os pés aos discípulos. Irmãos, aqui Pedro não se sentia digno, de forma alguma, de ser agraciado por Jesus. E Jesus, dentro da humildade que ele tem prazer em nos abençoar. E ali ele compreende o propósito maior de Jesus. Jesus, em momento algum, ele fala para nós que na nossa caminhada nós vamos ter uma caminhada fácil, vivermos numa leveza tão grande, que vamos flutuar como uma pluma. De forma alguma. Jesus sempre nos avisa que a nossa caminhada será árdua, porque nós temos uma cruz para carregar, e que esta caminhada se tornará fácil, mais leve, uma vez que ele carregar o nosso fardo. E o que acontece muitas vezes com o crente que conhece a palavra, que está na presença de Deus? Eu não estou falando de fariseu, não, estou falando de crente. Nós muitas vezes nos desesperamos diante das provações e nós não deixamos Jesus nos ajudar. Aí vem algumas tribulações na nossa vida que a gente não entende, que é uma tempestade que aparece de repente. Você está com sua vida toda equilibrada, você fala, não, nessa área aqui agora eu vou descansar, nessa área também eu vou ter um prazo de descanso, nunca mais vou sofrer nisso daqui, e de repente vem um vento e começa a bagunçar tudo, e você não entende o que está acontecendo naquela situação. Muitas vezes, e Deus fala na palavra que tudo é permissão dele, é ele que permite, muitas vezes Deus permite o vento, permite a tempestade na nossa vida, para que essas lutas apareçam na nossa história, para que a gente venha ter a humildade de deixar ele lavar os nossos pés. Permitir com que ele venha trabalhar na nossa vida. Porque se não for assim, você não abre espaço para Jesus executar o que ele tem que executar na tua história. Você vai sempre querer fazer as coisas do seu jeito e da sua maneira. Aí ele permite um vento, ele bagunça tudo. E o vento, quando ele vem, ele arranca tudo do lugar. Ele faz bagunça. Depois Deus vem devagar e ele vai dando toda uma infraestrutura e colocando as coisas no lugar, mas do jeito dele. Porque muitas vezes nós entramos no cenário que a gente está, cenário de luta, e a gente quer colocar as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. E as coisas não são da nossa maneira. Quando as coisas são feitas do jeito de Deus, Deus tem um propósito maior lá na frente. Então toda a movimentação que ele faz na sua vida no dia de hoje vai refletir no dia de amanhã, vai refletir daqui a 6 meses, vai refletir daqui a 10 anos. Então nós precisamos ter a humildade de deixar Jesus chegar na nossa casa, na nossa vida e lavar os nossos pés. E ele fala para Pedro: se você não deixar eu lavar os teus pés, você não terá comunhão comigo. Então, a partir do momento que você começa a tirar Jesus da sua história, e você começa a querer fazer as coisas do seu jeito, você começa a querer trabalhar da sua forma, o que você está fazendo? Você está tirando Jesus do seu cenário. Você está impedindo que o poder de Deus trabalhe na tua história, na vida do teu filho, na vida do teu marido, na sua vida, na vida daquela pessoa que você ama, da tua parentela, da tua mãe, do teu pai, dos teus filhos. Você impede de Deus trabalhar em qualquer área da tua vida. E muitas vezes nós fazemos isso, às vezes até inconscientemente, no decorrer da dor do processo que nós estamos passando. E por que dela que Deus permite tanta dor? Para que nós nos tornamos pessoas resistentes. E nós precisamos ser resilientes, constantemente. Caiu, levantou, sacode a poeira, vamos, porque vamos. Porque eu já vi pessoas, irmãos, entregarem a vida dela inteira por não conseguir passar por um processo. A perda de uma mãe, a perda, às vezes, de um ente querido. Eu vou dar um exemplo do meu avô. O meu pai, o meu avô, por parte de pai, meu avô paterno,
ele teve um filho com a minha avó. Ela já estava já próximo de uma idade já avançada, e esse meu tio nasceu com síndrome de Down. E o meu avô, na velhice, teve essa criança com síndrome de Down. E o meu tio se dava muito bem com ele. O meu avô se dava muito bem com o meu tio. Então, a vida do meu avô e da minha avó, mais do meu avô, ficou em volta dessa criança. Então, ele cresceu, ele se tornou um pré-adolescente, um adolescente. Ele era muito amigo do meu avô. Meu avô adorava. Eu lembro que eu era criança e quando eu chegava na casa da minha avó, era uma festa quando a gente chegava lá, porque ele fazia uma festa com a gente. Mas ele faleceu com 25 anos de idade. E meu avô tinha um monte de outros filhos. Eu acho que meu avô, por parte de pai, teve acho que 12 filhos ou 14 filhos, eu não me lembro. O lado da minha mãe, um lado teve 12, o outro teve 14. Agora eu não me lembro qual lado que era que teve 14 ou 12. Mas eram bastante filhos. Mas quando esse tio meu faleceu, que era o filho adorado do meu avô, a vida do meu avô acabou ali. O meu avô, a cada dia que passava, ele definhava, ele foi se entregando à perda daquele filho. Esqueceu que tinha esposa, esqueceu que tinha mais filhos, esqueceu dos netos. Ele só amargou a dor da perda do meu tio. Então, é isso que acontece muitas vezes na nossa vida, e Deus não quer que a gente entre nesse estágio, porque nós não podemos nos entregar dessa forma. Nós não podemos ser egoístas com aquelas outras pessoas que existem, que estão do nosso lado. E nós não podemos entregar a nossa vida dessa maneira. Nós precisamos ser resilientes diante de todas as situações que acontecem na nossa história. Perder um filho deve ser muito doloroso. Perder filho adulto dessa forma deve ser muito doloroso. Quem passa pelo processo sabe, a saudade fica. Mas a gente precisa se apegar em Cristo. E Deus permite algumas dores na nossa vida para a gente entender que nós somos dependentes dele. Então tem processo que você está passando que é para você aprender a depender de Deus. E você tem que deixar Jesus entrar na tua casa e lavar os teus pés. Porque você precisa dele. Você não é melhor do que nenhuma outra pessoa e você não tem capacidade para caminhar sozinho. O homem é totalmente dependente de Deus. Existe um vazio dentro do ser humano que só é preenchido através do amor de Cristo. As pessoas procuram subterfúgios quando estão no mundo, quando estão afastadas da presença de Deus. Porque muita gente que está no mundo, a maioria não sabe da existência de Deus. Então busca na música, busca no status, na fama, busca nas drogas, busca na bebida, vai buscando sempre preencher esse espaço, esse buraco que fica com outras coisas que nunca vão substituir o amor de Deus. E o que Satanás faz diante das provações que a gente passa? Ele vem para matar, roubar e destruir. Então ele vai começar a pegar o teu ponto fraco. Por exemplo, na sua casa, você está na presença de Deus mais firme. Então ele sabe que o pilar da tua casa é você. Aí quando ele entra na tua casa, ele arranca o seu marido, vice-versa, às vezes a esposa, arranca os teus filhos, né? Ele arranca a tua empresa, ele arranca teu trabalho, ele arranca tua dignidade, ele leva teu carro embora, que é a sua ferramenta de trabalho, ele arranca a tua saúde, ele vai arrancando. Que nem ele fez com a vida de Jó. Mas qual que é o propósito maior de Satanás na nossa vida diante de todas essas provações? Ele não quer teu marido, ele não quer tua esposa, ele não quer teus filhos, ele quer essas almas lá no inferno. Mas ele na verdade, ele não quer isso no momento. Ele não quer teu carro, ele não quer tua empresa, ele não quer nada disso. Ele quer o quê? Arrancar a palavra de Deus do coração daquele que acredita no Senhor. Porque uma vez que ele arrancar a palavra do teu coração, você desmorona. Quando você desmorona, não tem ninguém para orar pelas outras pessoas. Então ele arranca, devasta, leva toda a tua família para o inferno. Vocês perdem a salvação. É assim que ele trabalha. Então tudo que ele quer momentaneamente, ele vai arrancando aquilo que é importante para você, aquilo que Deus te deu, aquilo que compõe todo o cenário que Deus montou para a tua história. Tudo aquilo que você construiu. Você precisa dessas coisas para poder sobreviver e você tem as pessoas que Deus te deu por herança. Ele vem e vai devastando o teu emocional, tirando tudo que está ao seu redor. Mas ele quer principalmente arrancar de você a sua fé, a sua palavra. A palavra de Deus que está em você. Que foi o que ele fez com Jó.
Ele arrancou tudo de Jó, de menos a palavra. E Deus sabia que Jó não ia abrir mão disso. Então, por mais dolorosa que esteja a sua luta, não abra mão da palavra de Deus. Não abra mão do Deus que você serve. Porque o vazio que vai ficar em você depois vai se duplicar se você sair da presença de Deus. E você precisa do Senhor para poder restituir tudo aquilo que foi lhe arrancado. E Deus tem capacidade para restituir. O que nós precisamos fazer é ser humildes, entender que nós precisamos de Deus e deixar Deus entrar na nossa casa e lavar os nossos pés. E consagrar tudo que nós temos a Deus. Senhor, Satanás está levando meu filho para as drogas. Eu consagro essa criança ao Senhor. Que o Senhor traga de volta, a criação sua, herança tua. Eu não tenho poder. Eu não vou lá na biqueira, eu não vou bater de frente com ele, eu não vou mandar ele embora de casa, eu não vou fazer nada disso. Mas eu quero que o Senhor vá lá, que o Senhor liberte, que o Senhor entre com a providência e com a justiça na minha vida. Jesus vai lá e trabalha quando você acredita e quando você entrega tudo que você tem nas mãos de Deus. E deixa Deus trabalhar. Senhor, meu marido está com a outra, eu quero que o Senhor vá lá, minha esposa também foi embora, está com outro homem, eu quero que o Senhor conserte tudo. Porque o Senhor tem poder. Quando você acredita no poder de Deus, quando você deixa Ele trabalhar, Ele chega, Ele faz tudo o que tem que ser feito. Agora, se você entrar no desespero, se você ficar medindo força com o Senhor, querendo fazer as coisas do seu jeito, você só vai se complicar. Aí, toda a tempestade que está na tua casa, a provação que você está passando, vai te consumir. E você vai ficar cansado ao longo da tua caminhada, porque você não está deixando Deus nem te dar vigor e nem te dar descanso. Porque você não acredita, você quer fazer do seu jeito. E você não entende a provação que você está passando. Porque tem provação, irmãos, que nós provocamos pelas escolhas que nós fazemos. E tem provações que provocam na nossa vida. E Deus sabe. Então essas pessoas entram, devastam, trazem provações para nós, mas Deus tem condições de nos tirar. E Deus faz justiça. Então nós precisamos confiar em Cristo em todos os momentos da nossa história. E aí você deixa tudo nas mãos de Deus e deixa Deus trabalhar a tua história. Aí você vai fazer, você vai estar no centro da vontade de Deus, deixando Deus agir diante de todas as circunstâncias que você está vivendo. E você não vai deixar a palavra de Deus morrer em você. Que foi o que Jó não permitiu naquela época, de forma alguma. E por que Deus está pedindo para eu pregar essa palavra toda para você? Porque essa tempestade vai passar. E Deus está querendo que você se torne resistente diante das dores que você está passando, porque Deus vai apresentar você. Como Ele fez com José. Ele, no momento certo, Ele deixou José passar por todas as decepções. Quando José estava forte e resiliente, José foi apresentado a Faraó. E ali começou uma nova fase de José naquela história. Entrou o processo da exaltação de José. Então deixa Deus trabalhar a tua vida. Porque Deus vai apresentar você. Deus vai começar a mostrar quem você é. Mas você precisa deixar Deus agir. Tá? Faça tudo o que Deus quer que você faça. Não faça as coisas do seu jeito, porque não darão certo. Tá? Deixa tudo nas mãos de Deus. Tudo que você viveu até agora é para tornar você mais forte. Toda a provação que nós passamos é para a gente ser forte diante de qualquer circunstância. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Há um tempo atrás, quando morria algum bichinho na minha casa, era como se morresse uma criança. Eu quase morria junto. Eu ficava num processo depressivo que era difícil eu sair. Na época eu não tinha Deus na minha vida. Depois que eu estava na presença de Deus, eu passei por um terremoto que eu perdi 9 cachorrinhos de uma vez. E nessa perda dos 9 cachorrinhos de uma vez, Deus chegou para mim e falou, isso é para te tornar mais forte. A partir daquele momento, eu comecei a entender que o processo da nossa vida é um tempo, é uma fase que tudo aqui é passageiro. Então, os animais também têm esse processo. Eles nascem, tem um período conosco, chega a hora que eles vão ser recolhidos por Deus. Eles não são eternos. E eu tenho que respeitar esse momento. Então, na nossa vida tem fases. A fase para nascer, a fase em que a gente vive o processo e a fase do término. E a gente precisa aprender a respeitar essas fases. Então, toma posse dessa palavra, porque a tempestade está passando. É o término da tempestade. E Deus permitiu tudo isso na sua vida para que Ele possa apresentar você. Você precisava ficar mais forte para você poder enfrentar outras batalhas lá na frente. Toma posse dessa palavra, porque a vitória já é sua e Deus já decretou essa vitória. No nome de Jesus.